Bem-vindos, alunos do sexto ano, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton. Esta é a aula número 64 de História. Tudo bem, nesta aula de hoje nós vamos continuar explicando a formação da Grécia Antiga, enfatizando as transformações sociais e culturais, mas em particular vamos conhecer a figura do herói na religião da Grécia Antiga, relacionando-a às influências nas sociedades atuais. Na aula anterior, nós tínhamos já estudado religião grega, vimos alguns deuses, relacionamos isso tudo ao conceito de mitologia grega. Tá? Foi o principal assunto nosso da aula anterior. Para essa aula, o professor queria, antes de qualquer coisa, fazer o recado de sempre. Poste as suas atividades no Classroom e entregue na escola se você está assistindo pela televisão. E um outro recadinho especial. Para você, o aluno surdo, tem um canal de história, chama-se História em Libras. Você encontra no YouTube, no canal do YouTube. Esse canal é da professora Karina. E essa aula sobre religião é a aula número 7 da Grécia Antiga. Uma aula toda em Libras, feita especialmente para você, como sugestão aí do professor Cleverton. Muito bem, na aula anterior nós estudamos então esses deuses, em especial os do Olimpo, Zeus, Hera e Ares. E hoje vamos começar com um quiz lembrando aquilo que nós já sabemos. Os deuses gregos tinham suas atribuições particulares. Poseidon, ou Poseidon, com 2 S, também é escrito Poseidon. Por exemplo, ele era o deus. Letra A, da guerra. B, do mar. Ou C, da beleza. Então, responda e logo a gente volta com a correção.
Ok? Vamos fazer a correção? A resposta correta para o nosso quiz está na letra B. Poseidon é o deus do mar. Muito bem, nesta aula nós vamos estudar um pouco dos Jogos Olímpicos e vamos descontinuar a religião grega estudando os heróis. As características dos heróis que são marcantes é que eles são mortais. Embora tenham poderes muito elevados acima dos seres humanos, mais rápidos, mais inteligentes, mais fortes, mas eles poderiam morrer. Essa é a diferença dos heróis para os deuses. Os deuses que nós estudamos na aula passada, principalmente aqueles 12 chamados olimpianos liderados por Zeus, eles eram filhos dos primeiros titãs e eram imortais, mesmo que tenham características parecidas com as dos seres humanos, né? Eles podem sofrer inveja, eles valorizam os seres humanos e desprezam outros, eles têm características antropomórficas, características que são parecidas com aquelas que temos nós, seres humanos, mas eram imortais. Já os heróis, não. Os heróis são capazes de morrer. Entre esses heróis, talvez o mais famoso seja Héracles, conhecido lá entre os romanos por Hércules, também um nome mais famoso talvez, né? Héracles era filho de Zeus com a mortal Alcmena. Veja bem, Héracles era filho de um deus com uma mortal, portanto ele era um herói ou um semideus. Héracles ficou muito famoso por seus 12 trabalhos, 12 tarefas praticamente irrealizáveis, mas que ele cumpriu à risca. Entre essas tarefas estava, por exemplo, a primeira delas foi matar o leão de Nemeia, uma fera que de nenhuma maneira conseguiram matar, não conseguiam aprisionar, era absolutamente terrível, mas Hércules o estrangulou, matou o leão de Nemeia com as próprias mãos. E para provar o que havia feito, ele carneou o bicho, tirou o couro e fazia com a pele um manto que ele utilizava. Isso acabou fazendo parte da imagem que depois foi reproduzida de Héracles, representado com um manto, assim, uma espécie de touca também, que era feito com a pele do leão de Nemeia. Um outro trabalho do Hércules foi o seguinte: ele deveria recuperar, de alguma forma, o cinto de Hipólita. Hipólita, a rainha das Amazonas. Bom, ele conversa com Hipólita e ela cede para ele a peça de vestuário. Ele estava levando embora o cinto, mas acontece que Hera com H, a esposa de Zeus, com muita inveja do Hércules, porque afinal de contas, Hércules era filho do marido dela, com uma outra mulher, né? Era invejosa, convence as Amazonas de que Hércules havia roubado o cinto. E ele quase morre em luta com as poderosas guerreiras amazonas. Isso simboliza para nós uma boa representação, né, dessa disputa, né, dos deuses, simboliza a capacidade da inveja, de tramóia, a mentira, né, é um símbolo da capacidade de mentira que até os próprios deuses tinham na Grécia Antiga. Portanto, todas as características que nós encontramos em seres humanos. São bons, são corajosos, valorosos, mas também são capazes das ações mais baixas. A inimizade de Hera, desde o berço que ela já tenta matar o Hércules, né, vinha de muito tempo e vai seguir toda a mitologia grega. Muito bem, essa representação do Héracles aparece aqui nessa moeda chamada tetradracma de Alexandre. Alexandre o Magno, né? Que vocês estudaram já lá com o professor Roberto. Tetradracma, ou 4 dracmas, né? Uma moeda que valia 4 dracmas, que trazia no anverso a figura de Héracles, utilizando esse capuz feito com a pele do leão de Nemeia. E no reverso da moeda, a imagem do pai de Héracles, né? Zeus, com uma águia na mão direita e um cetro na mão esquerda. São os símbolos de Zeus, né? A águia, o carvalho, o touro, né? São todos símbolos desse poderoso deus. Além, o professor já havia comentado na aula anterior, além do raio, né? É assim que ele é muitas vezes representado no desenho animado, nos filmes ou nos videogames. Muito bem. Aquiles é o nosso próximo herói. Aquiles, filho de uma ninfa, Tétis, que o mergulhou quando ele era criança no rio Estige. Muito bem, acontece o seguinte, imagina aquele bebezinho, a mãe Tétis segura ele pelo calcanhar e mergulha ele nesse rio lá nas terras inferiores do Hades, no Tártaro. O rio Estige tinha o poder de quem mergulhasse nas suas águas se transformar em algo inatingível. Ele ficaria forte, poderoso e nada o poderia atingir, quase imortal, portanto, né? Invulnerável. Acontece que Tétis o segurou pelo calcanhar
Ou seja, o calcanhar de Aquiles não foi mergulhado nas águas, portanto não era inatingível. Isso vai ser importante na história de Troia. A história da Guerra de Troia, lá nos seus últimos momentos, é marcada pela morte de Aquiles com uma flecha, disparada por Paris, um príncipe troiano, mas que, guiada por Apolo, que sabia da fraqueza do herói Aquiles, guia esta flecha até o calcanhar de Aquiles. O único ponto fraco daquele herói poderoso, que foi assim um ponto-chave na vitória dos gregos contra os troianos na mitológica Guerra de Troia. Pois muito bem, calcanhar de Aquiles acabou entrando para a história do mundo, como uma frase que simboliza a fraqueza, o único ponto fraco. Que mesmo alguém que pareça assim totalmente poderoso, que pareça assim totalmente invulnerável, ele tem alguma coisa de onde você possa se aproveitar como fraqueza. A fraqueza de alguém, então, o seu ponto fraco, chamado também de calcanhar de Aquiles. Muito bem, Aquiles foi treinado por Quiron, assim que ele se torna jovem, e logo vai para a guerra. Mas antes disso, veja, nessa imagem de um afresco romano lá em Herculano, na Itália, aparece o Quiron ensinando Aquiles a tocar a lira. Duas observações sobre a imagem. A primeira é que Aquiles foi treinado por um centauro. Então, já na história do herói, além das suas origens divinas, você tem também uma educação marcada por um ser mitológico, o centauro. Um corpo de cavalo e um tronco de homem, um tronco humano. Esse centauro, aliás, havia treinado, havia educado muitos dos heróis gregos conforme a mitologia. Se você ler a mitologia grega, vai encontrar o Quiron representado muitas vezes. E aqui ele ensina o Aquiles, é um segundo ponto interessante, ele ensina Aquiles a tocar a lira. Não educava somente o guerreiro. A educação grega tinha esse caráter de educação integral. Apesar da pessoa saber o que vai fazer a vida toda, ele vai ser guerreiro, ele vai lutar, ele vai para a guerra, mas a educação formal, a educação da sensibilidade, a educação da inteligência não era desprezada na Grécia. Eles chamavam de paideia, esse ideal de virtude que não era nunca uma coisa só. Nunca era o especialista que é bom em uma coisa e não sabe nada do resto, A educação tinha um caráter de integralidade, uma educação total. No mais das vezes, Pelo menos como um ideal. Essa imagem do Quiron simboliza também isso. E uma observação, Herculano, na Itália, é uma cidade, é claro, nós vamos ver depois, não é uma cidade italiana, mas ali nós encontramos esse afresco, esse mural, representando a mitologia grega. Tem duas coisas. Não só nós gostamos da mitologia grega, são histórias que fazem a nossa cabeça, o nosso imaginário. Também os romanos gostavam. Muitos dos deuses eram comuns, em especial eles usaram também da sua arte lá em Roma para representar essas figuras, essas histórias que eram ensinadas para as crianças romanas, como uma maneira de se fazer a educação do cidadão romano. A ligação do grego com o romano, portanto, é bastante íntima, é bastante grande, Nos aspectos culturais e na formação do povo, como nós vamos ver um pouco adiante. Herculano foi uma das cidades soterradas com a explosão do Vesúvio, um vulcão lá na Península Itálica. Foi bastante conservada, por isso nós temos muitas obras de arte do período romano que representavam também a cultura grega, lá em Herculano. Muito bem, na atividade número 1, vamos fazer o seguinte. Durante a Guerra de Troia, uma flecha atirada por Paris atingiu o calcanhar do herói grego Aquiles, matando-o. Ulisses, um outro grego, então propôs presentear Troia com um grande cavalo de madeira, dentro do qual soldados gregos se esconderiam para atacar os troianos de surpresa. Explique o que significam as expressões. Então você vai anotar lá a letra A e no teu caderno vai escrever o que significa calcanhar de Aquiles, ok? E na letra B, você no caderno vai escrever o que significa presente de grego. Logo o professor volta com a correção e alguns comentários, tá?
Ok? Vamos fazer a correção em alguns comentários? Vejam assim, ó, calcanhar de Aquiles representa o ponto fraco de uma pessoa. Esse é o significado básico, né? Se a tua resposta ficou parecida, está ok. Presente de grego lembra o cavalo de Troia, sim? Presente de grego é um benefício que, por alguma razão, acaba sendo prejudicial ou custoso para quem o recebe. Muito bem? Vamos adiante. Um terceiro herói que nós vamos ver na aula de hoje é o Teseu. Teseu tem uma história bastante curiosa. Teseu era o herdeiro do trono de Atenas. Atenas sofria muito com a seguinte situação. Veja aqui, ó. Atenas tinha que mandar para Creta, onde lá governava o rei Minos, 7 jovens moços, 7 jovens moças, todos os anos, que seriam entregues em sacrifício como alimento para o Minotauro. O Minotauro era um ser monstruoso, um corpo humano, uma cabeça de touro, que devorava esses jovens, que eram entregues como sacrifício dentro do labirinto onde esse monstro vivia. Os jovens então entravam no labirinto, que era um labirinto absolutamente intransponível, ninguém conseguia sair de lá, e acabavam encontrados eventualmente pelo Minotauro que os devorava. Muito bem, Teseu toma para si a tarefa de derrotar esse monstro e libertar Atenas. É um símbolo da dominação de Creta que houve num momento histórico. Vocês já viram isso lá com o professor Roberto, né? No início da história grega. E aquela dominação que passa a ser contestada e depois invertida pelos atenienses, lá do continente, da Península Balcânica. Então, o mito tem também esse fundo histórico de um antigo domínio político que é superado. Teseu é o herói que representa a superação da dominação por parte de Atenas. Como que isso vai acontecer? Bom, ele se disfarça e vai junto com esses rapazes e essas moças até Creta, como se fosse um daqueles que seriam sacrificados. Acontece que Ariadne, a filha do rei, se apaixona por Teseu. Teseu até poderia entrar no labirinto e, como era um grande herói, Teseu era mais ou menos um Hércules aqui para os atenienses, sabe? Era um herói tão forte, significa homem forte a palavra Teseu, né? Era um homem também muito forte, um guerreiro valoroso, mas ele não conseguiria sair do labirinto, então ele morreria. Ariadne então entrega para ele um novelo de fio, uma lã, e ele foi desenrolando. Amarra a ponta, né, do fio na entrada do labirinto, e conforme ele ia entrando, vai desenrolando aquele novelo. Eventualmente ele encontra o Minotauro, derrota a fera e segue de novo o fio até a saída do labirinto. A palavra, aliás, a expressão, né, fio de Ariadne, para nossa cultura ficou representando aquele caminho, aquela chave que é a solução, que é a saída para um problema muito intrincado. Seja um problema na nossa vida, seja um problema econômico, financeiro, amoroso, ou um problema de matemática, né? Quando você encontra um algoritmo para resolver uma questão difícil, é o fio de Ariadne, é o caminho correto, né? O pulo do gato que nos permite sair de uma situação que parecia absolutamente insolúvel. Muito bem, esse é o Teseu. Acontece que lá no labirinto tem também envolvido na sua criação uma outra história, né? O labirinto do Minotauro foi feito por 2 engenheiros, Dédalo e seu filho Ícaro. Acompanhe aqui comigo a ideia. Ó. O rei de Creta, Minos, precisava fazer um labirinto que fosse absolutamente insolúvel. Quem entrasse não poderia sair. Dédalo e seu filho Ícaro desenham e constroem. Os últimos empregados saem e Dédalo e Ícaro fecham as últimas passagens do labirinto por dentro. E é claro, ele era intransponível e assim o foi. Nem os engenheiros, nem os arquitetos conseguem sair de lá. Para resolver o problema, como eram muito engenhosos, Dédalo e Ícaro constroem para si dois pares de asas feitas com cera de abelhas, porque esse labirinto não era coberto, ceras de abelhas que haviam feito ali as suas colmeias. Recolhem então o mel com o qual se alimentam e com a cera eles vão juntando penas que caíam dentro do labirinto das aves que passavam por cima. É claro, as paredes não podiam ser escaladas, mas com as asas eles voam para a liberdade. Aqui vem outro fundo moral importante. Lembre-se, a mitologia ela é um guia para um bem viver.
Ícaro fica empolgado com as asas de cera e resolve conquistar os céus. Ele quer voar alto, quer alcançar o sol, o deus Apolo. O pai dele, mais velho, mais experiente, mais sábio, diz: cuidado, meu filho, nem muito ao mar, porque as águas vão molhar as penas e você vai acabar caindo, e nem muito ao céu, porque você corre o risco de ter as asas derretidas, que eram cera de abelha, pelo calor do sol. Ícaro, jovem, bastante audaz, com temerosidade desobedece o pai. E da desobediência vem um castigo. Vem por conta, não porque o pai desejava, mas como resultado das más ações, né? O resultado da desobediência é que as asas realmente derretem e Ícaro é precipitado no mar, onde ele morre. Muito bem, essa história aparece aqui, representada numa pintura feita por Jacob Peter Gowe, entre 1636 e 38, século 17. Veja, é a Idade Moderna já, né? Mas como o professor comentou, a mitologia grega pertence ao imaginário do mundo, não só do mundo ocidental. E aqui do lado esquerdo você tem o pai olhando preocupado, né? Sem poder fazer nada, vendo o filho se precipitar nas águas turbulentas do mar, após haver desobedecido a recomendação da pessoa mais velha. Muito bem, esse é o fundo moral, né? Nem muito ao céu, nem muito à terra. Lembra-se que nós havíamos já comentado sobre o epicurismo? O Epicuro dizia: algumas coisas dão prazer para nós, dão satisfação, mas devem ser feitas com moderação. Nem muito ao céu, nem muito ao mar, nem muito ao céu, nem muito à terra. A virtude está no meio. Se você faz muito pouco, se você come muito pouco, por exemplo, você morre, né? Você fica fraquinho. Se você comer demais, você vai ganhar um sobrepeso, vai ter problemas cardíacos. Você vai ficar com o corpo pesado, né, após uma refeição exagerada, vai diminuir a velocidade do teu pensamento. É tudo assim, nem muito ao céu, nem muito à terra. Isso era parte da cultura grega. Ok, vamos adiante para a atividade número 2. Ariadne deu a Teseu um novelo de fio com o qual poderia encontrar a saída do labirinto do Minotauro. A expressão "o fio de Ariadne" é utilizada para significar a chave de solução de um problema difícil, representado pelo labirinto. Escreva um problema complicado que você mesmo enfrentou e qual solução foi o fio de Ariadne que lhe ajudou a resolvê-lo. Logo a gente volta com algum comentário.
Respondeu no caderno a questão? Muito bem, era só para você dizer um problema difícil e um fio de Ariadne, né, que te ajudou a resolvê-lo. A resposta é bastante pessoal. O que o professor gostaria de dizer só que um problema difícil pode ser representado pelo labirinto, né? Essa é a ideia. O labirinto representa uma situação complicada. E fio de Ariadne representa o caminho, aquilo que nos permitiu sair daquela situação ou resolvê-la. Okay? Vamos adiante. Você tem a atividade aqui, número 3. Nesse mito grego, um monstro com corpo de homem e cabeça de touro habitava um labirinto na ilha de Creta. Alimentava-se dos jovens enviados pelo rei Egeu ao rei Minos, que os prendia no labirinto. Referimo-nos a ou ao. Letra A, Minotauro. B, ao Touros. C, a Poseidon. Ou D, a Zeus. Logo voltamos com a resposta.
Vamos à correção? Da atividade número 3, a resposta correta está na alternativa A, né? O Minotauro era aquele monstro do labirinto em Creta. Tudo bem. Por último, o assunto de hoje, os Jogos Olímpicos. Você pode perguntar, professor, Jogos Olímpicos, nós estamos estudando religião? Esse é um aspecto fundamental. Na vida do grego, a religião não estava muito dissociada dos outros aspectos sociais. Na próxima aula, vamos ver como a religião era um elemento de coesão social, mantinha juntos os gregos no sentido de uma unidade cultural. E aqui isso fica bastante expresso, nesse exemplo com relação aos esportes. As Olimpíadas eram feitas em honra a Zeus. Na cidade de Olímpia, havia outros jogos em homenagem a outros deuses também em outras cidades gregas. Em 776 a.C., é essa data mitológica, meio histórica, com algumas dúvidas, mas, enfim, a cada 4 anos eram feitas essas Olimpíadas, esses jogos que envolviam atividades físicas com um caráter religioso. Acontece o seguinte, nesses Jogos Olímpicos, como o professor disse, havia uma ligação religiosa, havia também um treinamento militar, né? São atividades físicas, e um componente social. Lembram-se, vocês já estudaram isso com o professor Roberto, lembram-se que as mulheres não tinham participação na vida política, muito pequena na vida social da Grécia Antiga, né? Também nos Jogos Olímpicos. As mulheres não podiam nem competir, mas também não podiam participar da assistência, não podiam ver os jogos, não podiam estar na plateia dos jogos também. Então tem um aspecto aqui social bastante importante. Você pode lembrar das Olimpíadas, dos jogos, recordando a mitologia grega, tem uma ligação com a religião, tem um aspecto militar e essa questão social da exclusão da mulher, da participação até nas plateias dos Jogos Olímpicos, ok? Muito bem, a atividade 4 lembra isso. Os Jogos Olímpicos representam uma das principais contribuições da Grécia Antiga para a civilização atual. Assinale a alternativa correta. Letra A. Na Grécia Antiga, competiam diversos povos, como egípcios, persas e hebreus. B. Todos participavam dos Jogos, inclusive mulheres e estrangeiros. Ou C. Os Jogos Olímpicos eram uma celebração a Zeus. Daqui a pouco voltamos com a correção.
Vamos à correção? Da atividade 4, alternativa correta, letra C, os Jogos Olímpicos eram uma celebração a Zeus. Muito bem, na aula de hoje, então, estudamos um pouquinho no final da aula sobre os Jogos Olímpicos e vimos sobre os heróis, que, parecidos com os deuses, eram, porém, mortais. Na próxima aula, continuamos com a religião grega, mas vamos ver os aspectos da religião cívica e da religião doméstica. E não se esqueça, essa é uma aula de história. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência.